Então, bom dia, gente. Meu nome é Marcos, sou R1 aqui na Geriatria do HC. Vou apresentar sobre determinantes do envelhecimento saudável. Vai ser um tema que, assim, teve uma aula do Sebastião, praticamente foi uma apresentação de artigo, né? Mas que foi praticamente uma aula excelente sobre centenários algumas semanas atrás, então eu não vou ter muito trabalho aqui. Brincadeira, mas a aula foi boa. Então, vamos começar então. Então, o sumário da aula, a gente vai falar um pouco das definições de envelhecimento saudável, alguns fatores baseados em evidências relacionados à longevidade e ao envelhecimento saudável, além de perspectivas futuras e conclusões. Então, segundo a OMS, envelhecimento saudável é o processo de desenvolvimento e manutenção da habilidade funcional que permite o bem-estar na velhice. E a OMS define a habilidade funcional como essa capacidade que permite pessoas de serem e fazerem o que elas valorizam. Então, atingir necessidades básicas, capacidade, autonomia, né, assim, capacidade de tomar decisões, os relacionamentos que são construídos ao longo da vida, além da contribuição com a sociedade. Então, é como se fosse essa interseção entre a capacidade intrínseca do indivíduo, ou seja, as capacidades físicas e mentais, junto com as características ambientais do meio que ele vive. Então, o envelhecimento bem-sucedido, não existe uma definição universal, mas a gente tem alguns modelos, um deles, por exemplo, que colocam o better than average, que seria um envelhecimento melhor do que a média, que é aquele paciente que consegue, ao longo da vida, evitar doenças, incapacidades, ele mantém um elevado funcionamento físico e cognitivo, além de ter um engajamento com a vida, ser um paciente bem assim, ativo. E ainda tem outros modelos, como o modelo de 2 fatores, que colocam tanto critérios objetivos, de habilidades funcionais mesmo, capacidades do indivíduo, dor, condições de saúde, e critérios subjetivos de percepção de qualidade de vida e própria opinião, a percepção que o paciente tem em relação ao seu processo de envelhecimento. Então, aí assim, o que a gente considera geralmente, né, como um envelhecimento bem sucedido? É aquele paciente que pratica, na maior parte do tempo, prevenção primária e, em alguma extensão, prevenção secundária. Então, assim, é um paciente que tem bons hábitos alimentares, que na literatura tenha descrito essa questão da restrição calórica como algo, um fator que favorece a longevidade mesmo. Isso tanto já de estudos de animais, né, que eles conseguiram estender também para humanos. A prevenção e a cessação do tabagismo, a exposição limitada a agressores ambientais, como poluição, exposição solar, e além de vacinação também. E ainda entra na questão da prevenção primária a atividade física regular, que tem um papel muito importante, por conta de prevenir quedas, estabilizar ou mesmo melhorar o desempenho cognitivo de um indivíduo, bem como o humor, além de reduzir a morbidade cardiovascular. O que diz respeito justamente à prevenção secundária, que entra também, né, como controle da hipertensão, já que a gente sabe que pacientes em fase mais avançada, sim, pacientes idosos, tem até uma coorte prospectiva que mostra que acompanhou-se em pacientes idosos por muitos anos, 14 anos mais ou menos, e viu que a presença de um alto risco cardiovascular e hipertensão eram fatores que favoreciam mesmo uma maior taxa de declínio, tanto cognitivo quanto físico mesmo. O controle glicêmico no diabetes, o uso de AS, quando indicado, bem como controle das dislipidemias, e pacientes que seguem um acompanhamento médico regular. A gente considera esses pacientes, então, pacientes que potencialmente têm maior potencial de ter um desenvolvimento bem sucedido. Indo então um pouco para as evidências que falam a respeito dos fatores relacionados à longevidade e a esse envelhecimento. Então, os fatores podem ser tanto genéticos, porque a gente sabe que mais ou menos até 1/4
da longevidade, ela é influenciada por genética, conforme estudos em populações de gêmeos, assim. E essa influência, ela pode ser maior para aqueles pacientes mais no extremo de idade, ou seja, centenários, e mais em homens do que em mulheres. Parece que mulheres têm uma maior influência do meio ambiente mesmo, no que diz respeito à questão de chegar a ser centenário, enquanto o homem, aquele homem que é centenário, ele tem muitas vezes um componente mais genético para favorecer isso. Por exemplo, tem essa proteína, esse polimorfismo que se associou com maior longevidade, cognição preservada, menor doenças cardiovasculares e partículas maiores de HDL nessa coorte de judeus, que são bem longevos. Assim. Além de fatores de estilo de vida. Então, a gente sabe que a genética tem um papel, mas na Itália, por exemplo, a gente vê que tem uma discrepância muito grande da relação de centenários de mulheres e homens com base na região da Itália. Alguns pesquisadores até já estudaram um pouco em termos assim antropológicos sobre isso e viram que eu até assisti um vídeo assim de uma pesquisadora que ela foi visitar essas pessoas na Sardenha para entender como que era assim a vivência lá. E ela viu que são casas bem assim próximas uma das outras. Então assim são pacientes que muitas vezes foram muito gregários ao longo da vida, sempre tiveram um bom suporte social. Então assim a gente vê que essa questão das relações sociais ela tem um papel no que diz respeito à longevidade mesmo. Além disso, a gente tem vários fatores de risco, né? Assim, e a questão da nutrição, ela entra, igual eu falei, como uma restrição calórica com uma nutrição ótima, que é algo que a gente observa muitas vezes na população japonesa, que é uma população específica lá, tem o maior número de centenários no mundo. E eles estudam a dieta deles, observam uma grande ingesta, né, de vegetais, amido, assim, e substâncias que têm componente antioxidante bem importante também. E aí eu vou falar um pouco mais, então, agora sobre os componentes mais objetivos mesmo, porque no que diz respeito ao envelhecimento saudável no domínio físico, a gente tem as métricas e os marcadores mais aceitos na comunidade científica, e a velocidade marcha, ela é um desfecho substituto que ela reflete a saúde geral nos idosos. E ela ajuda a predizer a manutenção da independência física. Então, a gente que avalia isso no GNI lá, é bom ter essa noção desse... É como se fosse um sinal vital, né? Mas é uma coisa que a gente tem que dar uma certa importância, porque tem muitos... Está relacionado a desfechos positivos e negativos, né? Então, assim, uma revisão sistemática de 2009, colocando os testes mais usados na literatura, ou seja, desde o tempo para caminhar desde 4 metros até 400 metros, ou a distância que o paciente atinge, por exemplo, um teste de caminhada de 6 minutos, viu que a velocidade de marcha mais lenta, ela ajuda a predizer um declínio funcional, eventos adversos maiores em saúde, como incapacidade, prejuízo cognitivo, institucionalização e quedas, além da própria mortalidade. Então, essa revisão coloca que uma velocidade de marcha menor que 0,8 metros por segundo está relacionada a muito alto risco de desfechos adversos. Essa outra coorte é uma coorte retrospectiva que estudou aqueles judeus que eu comentei, o estudo então pegou essa população de 477 judeus com uma idade média de 97 anos, a maior parte deles mulheres, que viviam de forma independente. E aí foram aplicados questionários sobre fatores de estilo de vida à população e ao grupo controle, que era formado de 3.000 adultos com idade de 70 anos, da mesma coorte de nascimento em relação àquela população estudada.
E aí foram avaliados diversos fatores de risco, fatores de estilo de vida, na verdade, aos 70 anos. Eles escolheram a cidade porque, segundo eles, seria a idade na qual teria maior chance de você generalizar os hábitos que aquele idoso teve ao longo da vida. E aí, o que, que eles acharam, então? Os achados, na maior parte do estudo, foram negativos. Assim. Eu só destaquei algumas coisas que talvez dá para a gente aproveitar um pouco em relação a estilo de vida, assim, mas que a gente vê que a média, o IMC médio desses pacientes não diferiram. Eles, tanto na população com longevidade excepcional, que eles chamaram, e a população controle, não tiveram uma diferença. A gente consegue só observar que um paciente, a mulher com uma longevidade maior, ela teve uma tendência um pouco maior a ter sobrepeso, mas se a gente olha pacientes que são obesos, a gente vê que, na verdade, esses pacientes, eles têm menos, assim, estão menos presentes na população de longevidade excepcional, mais presentes na população do grupo controle. E aí, os fatores de estilo de vida que eles pesquisaram, então. A gente observa que mesmo aqueles pacientes que viveram muito, principalmente homens, eles chegaram a fumar mais do que 100 cigarros durante a vida, até 60% deles. Mas mesmo assim foi significativo o fato de eles, da população controle, ter uma significância estatística relacionada a fumar um pouco mais de, assim, fumar mais do que 100 cigarros. E aí, em relação à questão de atividade física, chama a atenção que esses pacientes não reportaram que eles faziam muita atividade física quando estavam com 70 anos. Inclusive, a população controle, né, reporta até mais em relação a isso. E foi até tem uma tendência ali, né, de mostrar que essa população controle pratica mais atividade física. É claro que é uma coorte retrospectiva, então tem algumas imprecisões, alguns viés de memória. Então é um estudo que tem o seu risco de viés. E aí, só mesmo falando de fatores que eles colocaram como fatores que eles consideravam que contribuiriam para a vida longa deles. Alguns falaram, a maior parte falou que os bons genes, a dieta, atividade física, atividade positiva é outra coisa também que chama a atenção, que eu vou detalhar um pouco mais daqui a pouco. Suporte sociofamiliar, além de não fumar ou tomar álcool moderadamente. E, assim, tem outros fatores também que chamaram um pouco menos atenção. E até a questão de se manter ativo ao longo da vida. E aí, outro estudo estudou justamente o que o envelhecimento bem-sucedido significava para essas pessoas. O estudo teve uma idade média de 74 anos, a maior parte mulher, raça branca e ao menos com ensino superior incompleto, a maior parte. Então, foi um estudo transversal, né, que viu mesmo assim a visão dessas pessoas e grande parte coloca justamente essa questão de uma perspectiva positiva em relação à vida, de formas de lidar com os problemas, a independência ativa, que é se manter independente para as atividades, manter a mobilidade física, saúde, os relacionamentos significativos com as pessoas, além de liberdade para aproveitar mesmo a vida de variadas formas. Esse daqui eu vou passar um pouco mais rápido, só porque também estudou aquela população de judeus, que a gente vê que eles sempre têm uma idade bem prolongada mesmo, que não tinham comprometimento cognitivo significativo, aplicaram um mini-mental nele e excluíram todos aqueles pacientes que tinham um mini-mental menor ou igual que 21. 23. E aí a avaliação usada então foi o mini-mental, o GDS, e essa escala POPs,
que tem dois componentes, tem dois domínios. Ela vê a atitude positiva relacionada à vida, o que é subdividido em otimismo, capacidade da pessoa ser mais easygoing, como se fosse interativa, né? Assim, fácil de lidar. A questão das risadas e a introversão ou extroversão. Como é que eles avaliavam isso? Eles perguntavam de 1 a 5 o quanto você se considera introvertido ou extrovertido. Então, isso, para cada um desses itens. Além disso, a capacidade de expressar emoções abertamente e não acumular emoções. É outro fator que essa escala que eles aplicaram observava. E aí, e ainda a autopercepção da saúde foi outra coisa que eles colocaram nesse estudo. A população, então, uma descrição um pouquinho maior, né, da população, da idade. A gente vê que a maior parte era mulher mesmo. E dos scores, no Minimental ali a gente vê que em média foi 28. Tá. E aí, o que, que eles viram nesse estudo, então? Foi observado, através dessas análises, uma associação inversa entre essa atitude positiva relacionada à vida e a autopercepção da. Não, uma associação inversa desses dois fatores, né, da atitude positiva relacionada à vida e a autopercepção da saúde, com sintomas depressivos. Ou seja, quanto maior, mais positiva a pessoa era, melhor ela enxergava a saúde dela, menos ela tinha sintomas depressivos com base no GDS. Eles aplicaram o GDS e observaram uma correlação inversa, mesmo após a análise ajustada para as várias variáveis demográficas, história patológica pregressa e a pontuação no Minimental. Então, para terminar, antes da gente terminar, eu queria só falar, eu queria só trazer essa analogia, que eu achei bem interessante da Ana Cláudia Arantes, que ela fala que a gente tem que pensar que a gente com 30, 40 anos, quando a gente tiver aos 70 anos, a gente vai mudar para o deserto do Saara. E assim, o deserto do Saara a gente sabe que é um ambiente árido, com clima quente durante o dia e frio à noite. É um ambiente de difícil sobrevivência, assim. Então a gente pode chegar lá preparado ou a gente pode, desde a cidade que eu mencionei, ir lá de forma a deixar a vida levar mesmo. Então é isso que ela traz. Eu vou soltar o vídeo aqui. No deserto, eu quando visitei o deserto da Atacama, a experiência mais maravilhosa que eu vivi naquele deserto foi a experiência de observar o céu. Então, se a gente for entrar no aspecto de pertencimento ao universo, e isso ser para nós a maior experiência de transcendência possível, a gente pertence ao universo. E a gente se liga, se conecta, se funde com o universo no tempo da nossa morte. Quanto mais preparados nós estivermos para estarmos no deserto, maior a nossa chance de contemplar a beleza do céu sem sofrimento. Sem que a gente tenha que sentir dor, que a gente tenha que sentir frio, que a gente tenha que ter sentido calor, que a gente esteja com sede, porque não se preparou para estar no deserto. Isso, então eu gostei dessa analogia dela porque é bem interessante pensar nisso, né? E aí, então, para concluir, assim, a gente vê que tem muitos genes relacionados à longevidade que podem até sobrepor genes relacionados à doença, fazendo com que o paciente tenha um envelhecimento bem sucedido. Isso a gente vê especialmente em centenários. A gente precisa de talvez mais outros estudos para ver de forma assim mais sistemática mesmo quais são os principais fatores de estilo de vida com maior influência na longevidade. A gente já conhece alguns, mas falta estabelecer isso de forma mais concreta, assim, mesmo. A integração social, os relacionamentos próximos e a atitude positiva em relação à vida podem ser alguns fatores, alguns pilares mesmo para o envelhecimento bem sucedido.
E essa informação que eu trouxe, que a velocidade marcha ajuda a identificar tanto idosos com menor risco de eventos adversos, quanto idosos mais frágeis, que merecem mais atenção, que, enfim. E é isso. Aí a gente está na década do envelhecimento saudável, né, que é 2020, 2030. Eu trouxe isso para lembrar vocês. E Então, parabéns pela apresentação, pela abordagem. Minha colocação, minha pergunta para você seria o seguinte, né? Como que você enxerga, já que, né, tá aí, vamos colocar assim, com esse papel de dar uma orientação, guia, né, uma mensagem para as pessoas, como que você enxerga os determinantes do envelhecimento saudável, como assim, como se fosse tipo uma receitazinha de bolo, uma recomendação que você faria para as pessoas dentro do nosso modelo de avaliação do nosso paciente? deixa eu pensar. Eu vou te dar até uma dica, né? Parte inclusive dos conceitos que você trouxe, alguns dos conceitos de envelhecimento saudável, depende de algumas visões. Alguns conceitos vieram, inclusive, da psicologia, né? Então, tem um viés mais psicológico, né? Então, enxergando dentro do nosso modelo, da forma como a gente enxerga o paciente, pelo que você viu quais são os determinantes do envelhecimento saudável, o que você recomendaria? Eu acho que passaria pela questão da funcionalidade, com certeza, né? Já que é o que a gente mais valoriza, assim. Então, a prevenção, talvez, das perdas de incapacidade, acho que isso seria as perdas de capacidades, né? Assim, funcionais é uma coisa que teria um grande papel. Mas não somente isso. Às vezes vai ter pessoas que vão ser dependentes, né? Mas que mesmo assim vão se enxergar como um envelhecimento saudável, porque às vezes tem vínculos sociais e afetivos muito importantes, assim, e vão se sentir bem cuidadas. Então, eu acho que diz respeito tanto a essa questão física mesmo, da pessoa ter uma condição de saúde boa e com a cognição ainda Então, assim, preservada, o humor. minha pergunta é muito nessa ideia, assim, usando o nosso modelo como arcabouço, o que você recomenda do ponto de vista preventivo? A funcionalidade, a perda de funcionalidade e a consequência, né? Então, vamos colocar assim, o que a gente quer na década do envelhecimento saudável é que a maior parte da população não fragilize, né? Essa que é a grande, vamos colocar assim, o grande sonho da década, né? É diminuir o máximo o número de pessoas no mundo que envelhece fragilizando, né? Então, minha pergunta é nesse sentido, usando a nossa filosofia de avaliação de entendimento, que ela vai funcionar como se fosse um guia. O que você recomendaria do ponto de vista preventivo, né? Você terminou trazendo um pouquinho o olhar psicológico de de um aspecto. A minha questão é, para a gente poder envelhecer de forma saudável, já que o objetivo da década é que a maior parte das pessoas envelheçam sem fragilidade, né? Que tipo de recomendação que você daria? Você colocou num slide seu que uma forma de enxergar as pessoas que têm envelhecimento saudável são as pessoas que estão fazendo primariamente prevenção primária, né? Então a pergunta é quais seriam as questões que você recomendaria que essas pessoas fizessem? Então, eu acho que estaria voltado àquilo mesmo, né? Assim, em relação à prevenção primária, seria tentar manter uma dieta saudável, atividade física regular, se a pessoa fuma ou tem, assim, é tabagista ativa, parar de fumar, evitar excesso de álcool, então não beber mesmo. Teria voltado mesmo para esses fatores que a gente faz de recomendação mesmo, isso no componente mais físico, né? Mas
do ponto de vista assim, mais funcional, seria a pessoa tentar se manter o mais ativo possível, seja cognitivamente quanto fisicamente mesmo, no sentido dela mesma fazer as atividades dela, assim, estaria voltado mais para isso, assim, tentar estimulá-la a manter a funcionalidade dela. E aí, a partir disso, a gente estende para a nossa avaliação, né, que seria manter a mente ativa, através de várias formas, manter muitos relacionamentos com as outras pessoas, porque isso pode influenciar tanto a cognição quanto o humor, né? E aí, no que diz respeito às doenças, é algo que pode influenciar mais a mobilidade, e aí, se ela prevenir nesse sentido, com as medidas que eu mencionei, ela pode manter a mobilidade dela, que é um fator para a independência dela, né? Então, esses fatores podem ajudar tanto na autonomia quanto na independência. Acho que agora é importante a gente frisar alguns aspectos importantes, ainda mais que, como a gente está aí na década do envelhecimento saudável, a gente vê muita gente falando isso, e aí acaba que abre espaço para uma série de questões que não são, que a gente não tem uma evidência tão forte assim. Eu acho que o primeiro aspecto que você colocou na aula que eu gostaria de chamar a atenção, Marcos, é que a maior parte da contribuição da forma como a gente envelhece não é da genética, é do meio ambiente, né? E se ela é dos nossos hábitos do meio ambiente, ela é passível de ser modificada, não é verdade? Você colocou na sua aula que em torno de 25% que é dependente da genética, né? Então, acho que esse que é um ponto. E aí, a ideia lá né, da viagem no deserto significa que a gente tem que nos preparar para a gente tem que nos preparar para ela. E por que que eu fiz né, mencionei o modelo da avaliação nossa? Porque ali, por trás dali, está a filosofia de como que a gente enxerga o nosso paciente e acho que a gente tem que entender que as medidas preventivas, ela também tem todas aquelas dimensões que estão lá no modelo, né? Então, você chamou a atenção da questão social, da interação social, né? Então, isso, sem dúvida, tem vários valores, inclusive a questão da cognição. Então, eu acho que a primeira questão é, olha, não existe uma única medida, não existe uma única receita, não existe uma única intervenção que vai fazer a gente envelhecer de forma saudável. Acho que isso por si só, de certa forma, já sinaliza para a gente não acreditar em receitas mágicas. E a outra questão importante é que, apesar das evidências de bancadas, de área básica, de fisiopatologia de doenças, de algumas intervenções estarem envolvidas no processo de envelhecimento, não tem evidência para a prescrição delas, né? Então, por exemplo, antioxidantes, microelementos e várias outras intervenções. Então, a gente acaba caindo nas medidas de hábitos saudáveis. O outro aspecto que eu estava detalhando um pouco é que não existe uma intervenção única, isolada, que vai, assim como o nosso modelo, que vai ser determinante. Então, não é vitamina E, não é antioxidantes, não é minerais, não é nenhuma né, dessas intervenções. A outra é que, se a gente olhar dentro do nosso modelo, para a gente envelhecer né, de forma saudável, aquelas caixinhas do nosso modelo, né, então, cognição, humor, mobilidade, todas elas têm que estar preservadas. E aí me obriga a ver quais são os fatores de risco e quais são os fatores de risco modificáveis, né? Então, quando a gente vê lá
né, aquele percentual de fatores de risco modificáveis para demência, que passa por escolaridade, prótese, educação, controle de morbidades. Então, teoricamente, a gente teria que identificar as medidas modificáveis para cada uma daquelas caixinhas, né, na nossa prescrição. Lógico que tem dois pilares que são muito óbvios, né, que é a questão da alimentação e do exercício físico. E saindo do modelo, né, das questões macro sindrômicas, indo para as doenças, os rastreios e as intervenções, imunizações, também tem seu papel. Acho que esses são os critérios mais óbvios. Os outros, que são um pouquinho mais distantes, naquele slide do Edgar amarelo, onde ele coloca aquelas bolinhas, né, que a VD está no centro, depois em volta tem os 4 domínios, humor, cognição, mobilidade. Em volta daquele modelo do slide, né, tem as questões sociais mais distantes, né, que a gente também sabe que são determinantes sociais, mas que têm a ver com envelhecimento saudável, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, um ambiente poluído, a gente sabe que afeta de alguma forma. Quando a gente coloca que o ambiente foi construído para uma pessoa ter uma acessibilidade universal, a gente também está favorecendo que pessoas, mesmo com algum grau de deficiência, consiga estar tendo seu propósito de vida, tendo sua função preservada, né, e cumprindo seu papel social, né? Então, eu acho que a mensagem quando a gente for falar em receita para o envelhecimento saudável, é lembrar que o nosso olhar, a nossa visão, ela é ampla e os determinantes também são amplos, mas não são nenhuma receita de bolo, nenhuma fórmula mágica única que vai ser o determinante, né? Mas nos obriga a ter um olhar absolutamente amplo, porque é o somatório de todos esses olhares que aumentam a chance da gente ter uma trajetória mais saudável ou não, né? Mas qual que vai ser a nossa trajetória, a gente não tem controle dela, né? A gente pode favorecer ou não uma trajetória mais saudável, né? Mas tem que ter esse olhar bem amplo, né? Ô Marcos, volta aí a apresentação rapidinho, só para eu ver, porque eu tô em viagem, então eu só consegui entrar agora, né? Só para eu ver como que você trabalhou esse tema, que é um tema muito importante, né, Rodrigo? Que a gente... Todo mundo está falando agora e está querendo uma fórmula mágica que não existe, né? Agora não, né, Rodrigo? Não é agora, não. Não, mas tô falando assim, nós estamos falando isso tem décadas, né? Mas que ganhou ênfase agora. Na mídia ganhou ênfase agora, né? Não, pois é, que essa coisa até da terminologia, a gente participou desse evento na semana passada, né, Rodrigo, do envelhecimento saudável, que é uma questão, uma abordagem da Organização Mundial de Saúde, né, que adotou essa década como sendo como prioridade isso, né? Então, realmente, exatamente, o que você colocou aqui, a ideia é trazer à tona essa discussão, né? Então, a primeira questão é isso aí, né? Quer dizer, quando começa aqui, né? Aí que vem a lógica, né, da tal da capacidade intrínseca, né, que para nós são os sistemas funcionais, né, e eles elegeram só 6, para lá, mas tem mais. As dimensões da saúde do idoso são muito mais, são maiores do que essas que ele colocou, né, então isso já é uma coisa curiosa, né, de onde tiraram a ideia de que só a capacidade cognitiva, capacidade psicológica, capacidade locomotora e a questão
da vitalidade, que é um tema assim, extremamente... Ninguém sabe o que é, né, vitalidade, né? E a parte de... só isso que importa, né? Quer dizer, definiram isso, né? E as questões ambientais. Então, essa é uma primeira temática que é importante, porque a coisa está meio confusa, né? Nós temos que avaliar a capacidade intrínseca. Virou um negócio chique, né? Eu lembro que nesse congresso que teve em São Paulo, perguntaram para alguém do grupo, vem cá, como que vocês fazem lá a avaliação da capacidade intrínseca? Aí a pessoa, gente, mas eu não sei o que é isso. Eu falei, não, vocês não fazem avaliação da capacidade intrínseca? Deram um nominho bonito, né, Rodrigo, para aquilo que a gente já discute há 20 anos aqui no serviço, né? Descobrimos antes da OMS os determinantes da saúde da pessoa idosa, que é a cognição, humor, mobilidade e comunicação, né? E olha que ainda reduziram um pouquinho, pegaram a cognição, pegaram o humor, pegaram a comunicação, que foi a grande contribuição dessa discussão, porque até então, o Rodrigo lembra muito disso, e nenhum congresso, né, Rodrigo, se discutiu a questão de visão e da audição. Ninguém nunca chamou incapacidade comunicativa como grande síndrome geriátrica. Vocês nunca vão ouvir esse termo, exceto aqui no serviço. Por quê? Porque como que a gente vai ser independente, autônomo, sem visão e audição? Né? Então, o nosso modelo multidimensional de saúde do idoso, agora eu chamo da pessoa idosa para não ter problema, né? Ele sempre incluiu isso que agora eles estão chamando de capacidade intrínseca, sempre, só que não era esse nome, né? Que é um nome bonito, eu nem sei se é bonito, né? É bonito, né? Capacidade intrínseca, né? Então, essa é a minha ponderação para esse treino. E aí, lá nesse evento, a gente viu claramente, né? Há uma disputa, tá, gente, hoje entre o IVSF e o AICOP, né, Rodrigo? Para ver como, no caso, para atenção primária, tá? Que, na verdade, o que tem por trás é como avaliar a saúde do idoso. Como que eu avalio a saúde e não a doença. Por isso que vem essa coisa do envelhecimento saudável, tá? Ou seja, é como eu vou avaliar as potencialidades desse indivíduo, que está lá no IVSF, todas elas. Até mais coisas que tem nisso que eles chamam de capacidade intrínseca. Então, olha, na capacidade intrínseca não se fala nada de incontinência urinária. Olha, que absurdo não estar incluído isso, é uma função absolutamente primordial para a pessoa viver bem, né? Enfim, são algumas questões que passaram desapercebidas. Agora, além dessas questões que estão incluídas lá no IVSF, que na verdade, se vocês perceberam, o IVSF, ele é um ponto de partida, ele é um checklist, né? Com todas quando vocês vão discutir o caso, vocês aprenderam a fazer um roteiro, né? Que é muito interessante. Então, começa com a VD, depois a gente vai na cognição, no humor, na mobilidade, na comunicação, e os seus subitens. Depois vocês vão na nutrição, vocês vão no sono, na saúde bucal, depois a gente cai nas doenças, depois a gente cai nos fatores contextuais, não é? Todos vocês fazem esse roteiro para discutir caso clínico agora. Está lá, é isso que importa, é isso que é algo que a gente vai avaliar, só que a gente faz de uma forma absolutamente, como que eu posso dizer, absolutamente complementar, não é separado, não é fragmentado como eles fazem, né, Rodrigo? Eu tenho para mim que, olha, em nenhum momento se fala em independência e autonomia quando se fala em capacidade intrínseca, mas quem já acha que era isso? Aí eles chamam de habilidade funcional, né, Rodrigo? Ué, não, pera lá, mas isso... Então, assim, eles estão utilizando exatamente o modelo que a gente, há 20 anos, a gente descreveu, né? É claro que a gente também não pegou esse modelo lá vamos dizer assim, do nada, foi construído, mas de uma forma muito mais orgânica, digamos assim, do que eles estão buscando, estão fazendo agora. Então, a ideia é o quê? Como que eu vou atuar
em cada uma dessas funções, né, para que a gente possa ter um envelhecimento saudável. Aí, eu acho que o conceito, Rodrigo, a gente discutiu algumas vezes o envelhecimento saudável. O que é isso, né? Quer dizer, é buscar o máximo da potencialidade de cada um, né? Sabendo que saúde é a nossa capacidade da gente resolver os problemas do cotidiano, né? Que sempre foi o nosso conceito de saúde. Não tem nada a ver com idade e não tem nada a ver com doença. Então, eu tenho, classicamente nisso, os determinantes proximais, que são esses, e os distais, né? Existem vários modelos, tá? Para não ficar preso só no biológico, digamos assim, né? Mas, olha, o que eu vou fazer para a cognição, para o humor, para a mobilidade, para a comunicação? Para poder preservar ao máximo essas funções. Agora, para isso também tem que ter intervenção no sono, na saúde bucal, na nutrição. Eu tenho que atuar nas doenças, caso elas aconteçam. Tem doenças que eu não consigo prevenir, que são sistemas fisiológicos, né? A questão dentro dos sistemas fisiológicos, a gente, no gênito urinário, a gente sempre dá um destaquezinho para a questão da sexualidade. A outra bolota que eu utilizo é a parte dos medicamentos. E, por fim, os fatores contextuais, né? Lazer, a questão do suporte familiar, do suporte social, a questão ambiental. Então, tá lá. A ideia é o que fazer com cada uma dessas como que eu vou aproveitar o máximo dessas funções, né? Desses determinantes da saúde, né? Então, vamos lá. Atividade física, essa é a mesmice, né, gente? Não precisa ficar chamando atenção, né? Quando eu falo melhor, olha, aqui eu queria destacar, tá, Marco, que eu acho que o biopsicossocial, ele fica muito bio, né? No sentido mesmo do psíquico, né? Eu sempre chamo a atenção que a pessoa pode ser saudável, entre aspas, porque o que é ser saudável também, né? O que você entendeu de saúde, de envelhecimento saudável, Marco? Só para a gente aprofundar um pouquinho nessa discussão. O que eu entendi é que é uma pessoa que, igual a gente viu nas definições e nos fatores, é uma pessoa que mantém ainda uma boa funcionalidade, tanto física e cognitiva, para ser autônoma, né, independente, e mantém muitas relações interpessoais boas, que agregam valor para ela e ela tende a ser uma pessoa mais feliz e consegue enxergar a saúde dela de uma forma melhor, assim, como aquela questão da autopercepção da saúde mesmo, que é outro fator que influencia. Legal. Tá. Então, a pessoa dependente, ela não consegue manter boas relações sociais e ser feliz. Não necessariamente. Assim, eu estou provocando. Eu estou te provocando, né, para gente saber. Vem cá, mas o que é o conceito de saúde? Saúde também é só independência e autonomia? Dentro do nosso modelo mesmo. Quer dizer, o que eu quero mostrar, tá, Marco, que saúde é uma coisa muito ampla. É absolutamente abstrato esse conceito. Né, Rodrigo? O que é saúde? Espera lá, mas o que é isso? Né? É algo muito amplo. Né? Tanto é que havia aquele conceito que é o máximo de bem-estar biopsicossocial. Olha, se for isso, eu não sou saudável. Eu não tenho o máximo de bem-estar biopsicossocial, né? Então, esse é um conceito muito amplo. Agora, a gente tem que operacionalizar isso. Então, acho que a autonomia e independência é o primeiro passo para isso. E que a gente tem que instrumentalizar. Mas saúde vai muito além disso, né? Quando você coloca, né, Marco, das relações interpessoais, e você falou de ser feliz, né? Olha, boa parte das pessoas tem saúde, entre aspas, e não são felizes, né? A maioria, né? Ela tem as suas funções biológicas na vida adulta, na própria vida adulta, né? As pessoas estão independentes e autônomas. Será que são felizes? Será que você é feliz, Marco? Então, assim,
é isso que a gente tem que perguntar. Mas vem cá, como a ideia da felicidade, gente, é muito mais ampla, é muito mais abstrata ainda. Né? E você pode ser feliz mesmo sendo dependente, mesmo estando acamado, digamos assim, né? Mesmo sendo extrato 8, 9 ou 10. Então, para a gente também não entrar nessa mesmice, né, que a gente às vezes discute. Então, é um diagnóstico muito amplo, mas o conceito saudável tem muito mais a ver com a sua participação social dentro do modelo da CIF, né, da Classificação Internacional da Funcionalidade, que a gente adota na sua plenitude, né, que eu tenho lá a deficiência, que a gente pode traduzir como doença, apesar de ser coisas diferentes. Eu tenho uma limitação das atividades e tenho uma restrição da participação social. Então, realmente, um ponto importante, olha, a independência e a autonomia, eu a mantenho na velhice desde que eu me cuide, durante a vida, não é na velhice que eu vou cuidar disso, né? É muito antes disso, que eu tenho que chegar ao máximo da minha cognição, ao máximo da minha potencialidade do humor e do comportamento, da mobilidade e da comunicação. Aí entra essas intervenções todas. Olha, como que eu vou atingir o máximo da minha cognição? Então, 1 milhão de intervenções. O máximo do meu humor / comportamento. E aí que eu entro na questão, né, da percepção do sentido da vida, né? Vem cá, mas qual é o sentido da vida? Não é só a questão do humor, da depressão, né? Não, vai muito além disso, que é o pensamento, né? O que eu faço nessa vida? Para que eu sirvo, né? Qual a minha finalidade? Qual a finalidade da vida? Isso é pensamento, né? E que ele vai se transcendendo no que hoje, pena que eu não vi a discussão da semana passada, que foi a espiritualidade, né? É como que eu dialogo com essa coisa abstrata, né? Com essa coisa da espiritualidade. Olha, se o que a gente falou é abstrato, imagina isso, né? Algo extremamente abstrato, né? E por isso que é bonito, por isso que é belo, né? E aí eu tenho, então, essas intervenções, né? Primárias, secundárias, quer dizer, a primária é um reducionismo, mas é interessante, né? Quer dizer, realmente intervir no fator de risco, né? Na verdade, começa antes, né, Marco? Começa na promoção, para que eu não tenha fator de risco, para que eu não tenha obesidade, para que eu não fume, porque da feita que eu fumo, eu já tenho um fator de risco, já está tarde, digamos assim, né? Eu já tenho fator de risco. Da feita que eu sou obeso, já está tarde, né? Eu já tenho obesidade. A prevenção secundária, esse fator de risco, ele veio associado, ele já trouxe alterações estruturais. Aí a prevenção secundária, ou seja, a doença. Dentro da lógica da CIF, a deficiência, já há uma alteração estrutural. Tá? E aí passa aí, deixa eu ver qual foi a sequência que você usou. Pois é, esse aqui, eu brinco nas aulas, né? Você já deve ter visto que o fator genético ele é importante. Né? Por isso que a melhor terapia anti-age, né, uma das mais importantes, é você escolher bem os pais, né? Só que essa realmente é mais complicada, né? E o Rodrigo traz para nós, né, Rodrigo, essa questão, olha, o fator genético ele é importante, mas ele tem um máximo também, né, de impacto, e eu posso muito bem compensá-lo, né, com aquilo que você acabou de falar, tá? Então, observem que essa questão aqui de até que ponto a genética ela interfere no seu envelhecimento. Ela é muito importante, mas eu posso compensar, né, ao saber a minha carga genética, né, como que isso pode atrapalhar, aí eu, consequentemente, me esforçar para poder diminuir, vamos dizer assim, o impacto disso, né? Vai lá, passa aí, para a gente ver. Falei dessa questão física, né, assim, que isso reflete uma saúde geral dos idosos, né, e ajuda a predizer a manutenção da independência física, a velocidade da marcha. Mas você vê
porque a tendência é trazer sempre para o físico, né? É impressionante, né? A velocidade da marcha, mas e o resto das coisas? Não conta, não. Mas assim, porque é fácil de eu medir, de eu operacionalizar, né? Então é interessante, mas é uma falha, né? É uma dificuldade que a gente tem de definir o que é saúde mesmo, né? Para ver velocidade, exatamente, isso aí não há dúvida, né? Que na verdade, a velocidade da marcha, eu acho que ela avalia mais coisa do que a sarcopenia, digamos assim, né? Então, por isso que é mais amplo. Por isso que até, não sei se o Rodrigo está aí ainda, eu tenho para mim que a velocidade da marcha é muito mais ampla, né, do que o ter de levantar e sentar. Eu acho que a velocidade da marcha ela tem outras variáveis que determinam, que não determinam tanto o levantar e o sentar, que alguns colocam como sendo mais ou menos semelhantes, né? Vai lá, pode passar. Eu tenho essa coorte, Tá, assim, tá. assim, foi uma coorte que foi mais negativa, ela mostrou, na verdade, que os fatores, a maior parte dos fatores são similares entre os judeus lá mais longevos e a população controle. Então não teve diferença na maior parte da questão de álcool, dieta de baixa caloria, dieta com baixo sal, nada disso foi observado nessa coorte. É interessante, né? Por isso que eu te falo, olha, tem coisas, por isso que é importante saber as minhas tendências, né? Já já a gente vai ter isso, né? Quer dizer, o que eu tenho que realmente ficar atento, né? na minha saúde. Vai lá, pode passar. Aí eu peguei esse outro estudo, que aí eu acho que talvez esse é um dos estudos lá, mais assim, de conceitos relacionados à psicologia mesmo, de que diz Ótimo, respeito exatamente. isso. Diz respeito aqui, o É, envelhecimento bem-sucedido significa para aquela pessoa. E aí foi falado esses fatores, assim. Vai lá, pode passar. Aí isso que eu expliquei, assim, basicamente falando de outra escala que foi usada, eles avaliaram com Minimental, com GDS, essa escala, havia assim, atividades positivas relacionadas à vida e a questão de a pessoa não ficar acumulando emoções para dentro, se conseguir expressar abertamente. E aí foi visto que teve uma associação inversa entre essa questão da autopercepção da saúde e essa atividade positiva relacionada à vida com sintomas depressivos. Então, quanto Legal, maior a legal. percepção dela, menos depressão essas pessoas centenárias, assim, pessoas mais de maior idade, assim, tinham depressão, de fato. Não, bacana, tá, pode passar então. Eu coloquei, Quando a gente está no deserto, eu aí eu falei dessa analogia, que eu não sei se o senhor conhece, já, da Ana Não, Cláudia, não? Então, a analogia que diz respeito ao seguinte, que a gente imagina que a gente está com uns 30, 40 anos e lá aos 70 anos a gente tem uma viagem marcada para ir para o deserto do Saara. E aí, assim, o deserto do Saara, ele é um clima super árido, é muito quente durante o dia, frio durante a noite, e ele potencialmente, assim, se você não se preparar para ele, vai ser algo que vai ser muito difícil. Então, é mais ou menos isso que ela fala no vídeo, que se você se preparar da forma adequada, se você pode chegar lá com dor, sentir frio, ou você pode chegar lá e curtir o céu, curtir o ambiente, fazer como se fosse uma viagem mesmo, que você vai aproveitar o envelhecimento de forma mais saudável, assim, pois é, sem pois é. Eu não conheço e acho essa analogia, eu não sei se eu vou utilizá-la. Então a velhice é um deserto Saara. é mais ou menos, é mais Uai, ou menos isso. não é contraditório? Que diacho? Eu ia colocar um bosque maravilhoso, com uma lagoa linda, com Não, mas, pássaros. Um não, mas deserto então, Saara? deixa eu mostrar como é que ela Ah, fala no vídeo, né, só, tá bom? então deixa eu ver, porque olha, eu fiquei aterrorizado com essa imagem. Peraí, Eu não sei se vocês concordam com essa imagem, né? peraí. cama, a experiência mais maravilhosa que eu vivi no deserto
foi a experiência de observar o céu. Então, se a gente for entrar no aspecto de pertencimento ao universo, e isso ser para nós a maior experiência de transcendência possível, a gente pertence ao universo. E a gente se liga, se conecta, se funde com o universo no tempo da nossa morte. Quanto mais preparados nós estivermos para estarmos no deserto, maior a nossa chance de contemplar a beleza do céu sem sofrimento. Sem que a gente tenha que sentir dor, que a gente tenha que sentir frio, que a gente tenha que sentir calor, que a gente esteja com sede, porque não se preparou para estar no deserto. Então a analogia é essa, que é muito bonito, mas que pode ser algo assim, se você não se preparar, você pode viver aquele que é muito bonito de forma com sofrimento, com dor, mais ou menos isso. Pois é, mas olha, ô Marcos, será que a vida adulta não é um deserto Saara? Para mim, a trajetória é o inverso. A vida, ela começa num deserto do Saara, porque você não sabe o sentido da vida. E à medida que você envelhece, você vai chegando no paraíso. Você vai entender o sentido da vida. É exatamente o inverso. Porque aqui você está dizendo que a velhice é um negócio assustador. Assustador. Mas não, ela é uma beleza, ela não é causa de nada. A velhice, ou seja, os anos, te dão a oportunidade de enxergar a beleza que tem no mundo, no planeta. Agora, se você não se preparou, você não vai enxergar essa beleza nunca, você nunca enxergou. Senão dá a impressão que você vive num paraíso, né, Marcos? Então, na sua idade, o Marcos, com 20, 30 anos, está no paraíso, é tudo maravilhoso. E ele vai estar num deserto e tem que se preparar. Que coisa horrível. Não concordo. Ainda bem que eu nunca vi essa analogia para não ter mais essa decepção com essa pessoa aí que fica. Enfim, né? Não é isso. Não concordo com essa imagem. Mas vamos lá. A ideia não é essa, né? Vai lá. Tá bom. E aí, assim, só a conclusão mesmo, falando que tem genes que podem se sobrepor a genes relacionados a doenças, né? E aí isso favoreceu o envelhecimento até de centenários mesmo, bem sucedido. Essa questão de, às vezes, precisa ter uma maior clareza nos fatores de risco mesmo, para a gente entender assim, aqueles que são realmente mais determinantes. E integração social, relacionamentos próximos, atividade positiva em relação à vida, são fatores importantes também, bem como a velocidade de marcha. Foi mais isso mesmo. Aí, tipo, eu coloquei que não, legal. Aí vem a década, né? Bacana, não, excelente. É isso mesmo, né? É só que a gente aproveitar a discussão e fazer uma coisa mais ampla, né? Mas ficou muito bom, Marco, legal, muito bom. Gente, tava pensando aqui uma coisa sobre essa questão de como que enxerga a velhice, né? Eu acho assim que na maioria dos casos a gente vai desenvolver limitações, né? Comorbidades, incapacidades. Mas eu acho que assim, a questão é essa, a gente tem que se preparar para enxergar realmente qual que é o sentido da vida, né? O que a gente conseguiu construir ao longo da vida, o que a gente conseguiu fazer em benefício, né? Assim, da comunidade. Às vezes a gente consegue fazer alguma coisa em benefício da comunidade, outros conseguem fazer em benefício da humanidade, né? Mas assim, a gente tem que tentar vamos dizer assim, se preparar e tentar compreender realmente qual que é o sentido da vida, né? Que é ser feliz. E às vezes a gente, o nosso psiquismo permite que a gente seja feliz, independente, né, da gente ter ou não independência e autonomia, mas tem algumas pessoas que, infelizmente, o psiquismo delas nunca vai permitir com que elas enxerguem, né, o sentido da vida, com que elas encontrem o sentido da vida. E eu não sei assim, se a gente, enquanto profissionais de saúde, às vezes até enquanto pessoas, né, se a gente encontrar alguma pessoa dessa no caminho, se a gente consegue ajudá-la de alguma forma.
Mas eu acho que a gente tem que entender que todos nós vamos ter algum tipo de limitação, alguma intempérie ao longo da vida e que a gente tem que tentar, né, se policiar para a gente enfrentar essas condições da melhor forma, de maneira que isso não vai impactar, né, na nossa trajetória de uma forma negativa. E que a gente tem que ter caridade com aquelas pessoas que não conseguem enxergar o sentido da vida, que não vão conseguir encontrar o sentido da vida e que vão enxergar a velhice como uma coisa tenebrosa, como um deserto do Saara, né? E o que a gente pode fazer para minimizar isso aí, né? Sabendo que muitas vezes a gente não vai conseguir avançar esse limite que essas pessoas têm, né? Eu acho que esse discernimento é que é o mais importante, né? Para a gente, eu acho que assim, a gente entender as dificuldades das pessoas, as nossas dificuldades, para que a gente consiga conciliar, né, e viver da melhor forma. Eu não sei se o que eu estou falando está dando para entender, se eu estou falando bobeira aqui, mas assim, eu penso dessa forma, né? Porque assim, a gente vê todo dia pessoas que têm dificuldades, que têm limitações e que a gente vê que elas não vão conseguir enxergar a velhice como aquisição de sabedoria, como trajetória que a pessoa percorreu até ali e legado que ela deixou, né? Porque muitos não vão conseguir realmente deixar um legado. Então, assim, é uma coisa complicadinha, mas eu sei, assim, que talvez se a gente começar a pensar dessa forma, talvez ajude a gente e também nos ajude a ajudar algumas pessoas. Eu tô, assim, né, com esse pensamento hoje em dia. Não sei se eu tô errado. Não, acho que é ótimo, Flávio. Acho que é isso mesmo. Você falou duas coisas interessantes, né? Que eu acho que é importante lembrar. A expressão trajetória. Então, é uma trajetória, tá, gente? O que a gente quer mostrar, tá, gente? Que o fato da pessoa estar plenamente independente, ou seja, a juventude, ela não é sinônimo de saúde, né, de felicidade. Não é, não é, não é. Então, isso que é importante ter clareza. Por isso que eu acho que essa imagem não é legal, porque às vezes a pessoa sempre viveu num deserto, né? Não mudou nada. E esse deserto vai piorar mesmo, né? Vai piorar. Na velhice vai virar um negócio horrível. Mas nunca foi um paraíso, né? Então não é a velhice, isso que eu quero dizer. Não é os 60, eu não vou chegar nos 60, é como se fosse uma coisa que eu caísse do céu. Não, não. É uma trajetória de conquistas biopsicossociais que eu tenho que fazer ao longo da vida. Isso não é fácil, tá, gente? Isso exige mudança interior, autoconhecimento, espiritualidade, são várias coisas. E uma outra coisa que a Flávia colocou, que eu acho muito legal, gente, é a palavra legado. Quer dizer, qual é o legado que eu estou deixando nesse mundo? Que eu estou construindo. Então, olha, o idoso que teve uma trajetória de crescimento e tudo mais, ele está construindo um legado. Não dá para separar a trajetória do legado. O legado é tudo aquilo que você construiu de bom ao longo da vida. Agora, se a pessoa não construiu nada de bom, olha que desastre que vai ser a vida. Vai ser esse deserto mesmo, tá? Mesmo que você se prepare, entre aspas, né? Na parte física, que isso não é suficiente para você realmente se realizar enquanto pessoa, tá, gente? E esse é o grande objetivo da vida, né? Então, agora, obviamente, tá, gente, que essa discussão, se ela for, ela é muito abstrata, então a gente tem que trazer para o concreto. E o concreto é isso, que está aí na OMS, né? Que é essa questão da capacidade intrínseca, que para nós são os sistemas
né, que a gente tem que preservar ao longo da vida, e a habilidade funcional, que é a relação disso, né, com o meio onde a gente está inserido. Então, isso operacionaliza, né, as intervenções que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que exigir das pessoas ao longo da vida. Isso não é na velhice, né, gente? Ao longo da vida. E foi essa a contribuição do Rodrigo, né? Que não existe uma intervenção única, né, Marco, capaz de fazer isso tudo. Muito menos medicamento, né? Não existe isso. Existem ideias, possibilidades. Mas realmente é toda uma trajetória, é todo um estilo de vida que a gente tem que fazer ao longo do tempo, né? O Edgar, eu só muito boa queria, discussão. só Vai lá, queria Ana Paula, isso. concluir essa metáfora do deserto que a Ana Cláudia Arantes faz. Ela está no livro Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, mas, na verdade, é um exercício que ela pede para o leitor fazer, para ele enxergar como que ele pode, os caminhos possíveis que ele pode chegar até um momento de vida, que pode ser um envelhecimento ou seu fim de vida, se esse fim de vida estiver com condições adversas, igual ela comentou. Se ela chegar até esse tal deserto, né, com uma boa reserva, né, com esse legado, ela vai conseguir observar a beleza do céu no deserto. Mas se aquela pessoa não conseguiu fazer toda essa construção, esse crescimento biopsicossocial e espiritual, ela vai sofrer com as condições adversas do deserto. Então, basicamente, seria isso, tá? Então, é um exercício para a gente pensar como que a gente pode se preparar para o nosso fim de vida, que seja aí o envelhecimento, se ele acontecer com condições adversas, tá? É muito interessante. Legal. Acho que mas não olha, é a quem percepção acha que dela que, mensagem... o envelhecimento não, é deserto, não, viu? Isso pois foi mas uma leitura... você não me convenceu, tá, Ana Paula? Essa imagem não me convence. Eu achei muito ruim. Livro, porque realmente a velhice é deserto. Ela pode até não ter querido dizer isso, mas isso passa a ideia de que a velhice é uma catástrofe, que você tem que se preparar para ela. Olha, se alguém sentiu bem com essa imagem que ela deu, tá, Ana Paula? Que ótimo! Ótimo, legal, mas eu não achei boa, eu achei inadequada. Então a velhice é uma coisa horrorosa, então você tem que se preparar para ela. Gente, é o monstro que vai te comer se você não se prepara. Não. Agora, é uma imagem, né? É uma simbologia. Alguns acham bonito, né? Eu Esse não acho, livro mas está enfim, disponível alguns na nossa acham. biblioteca do ambulatório, viu, Edgar? Quem tiver interesse, está lá. É um livro que a gente lê rapidinho, é pequenininho. Pois é. Até fala dessa biblioteca, que nem eu sei direito dessa biblioteca. Está lá na sala da enfermagem. Não, eu te confesso que eu não sabia que a gente deixava os nossos livros lá enfim, né, no armário que tem lá. Tem uma biblioteca lá, eu não estou sabendo. Fala sobre ela, então. Alguns livros de doação, de reflexão, de cuidado paliativo nessa área de espiritualidade. Então, tem alguns livros lá. Mas esse livro da Ana Cláudia Arantes é muito bacana, ela trabalha muito essa questão do legado, de como que a gente viveu a vida para a gente chegar no nosso fim de vida, né, com essa sensação realmente de sentido, tá? Então, quem tiver interesse de ler, tem esse livro lá, viu? Ver com as meninas da enfermagem. Bacana, Olha, eu prefiro a imagem, tá? A velhice é um outro país que você vai visitar. E como toda viagem, eu tenho que me preparar para conhecer esse país e não cair em armadilhas desse país, né? Então, eu acho que fica muito mais colocar a velhice como uma coisa ruim, tá? Eu tô mantendo um preconceito como se a velhice fosse a causa, tá, Ana Paula? Isso eu não admito, tá, Ana Paula? Não é. A velhice não é ruim. É ruim para quem não se preparou. Aí é ruim mesmo. Ué. É igual você dizer que a morte é ruim. Não sei. Esse é o apelo. É a gente tem que se preparar. É esse que é o apelo que ela faz. Pois é, então,
Sim, mas você está dizendo que é ruim. Quando você coloca a imagem do deserto, você está dizendo que é ruim. Não, não é um deserto, não. Pode ser um deserto. Olha, Ana Paula, é a ideia do céu e do inferno. O que é o céu e o inferno? Na analogia, na simbologia. Olha, o céu é o paraíso, é aquela coisa maravilhosa, que eu vou me preparar para ela. O inferno é a mesma coisa. É uma analogia. Agora, se vai ser o céu ou o inferno, depende de mim. É a escolha que eu faço no dia a dia, se eu estou em direção ao céu, ao paraíso, ou em direção ao inferno. Mas não é a velhice que é o inferno. A velhice pode ser o céu ou o inferno. Depende da trajetória que eu percorri ao longo da vida. Eu acho que essa imagem é legal. Quer dizer, o céu e o inferno, gente, está dentro de nós. Ele não é uma coisa externa, é uma coisa interna. É o meu psiquismo que cria, né, o caldeirão com água quente fervilhando e com o demônio me espetando. Isso está dentro de mim, isso não está fora, né? Agora, muita gente vive o inferno a vida inteira, né, Ana Paula? A vida inteira. Não consegue se libertar disso, né? Do apego ao concreto, do apego ao material, à beleza física. Essa pessoa vai ter uma velhice infernal, né? Então, assim, porque ela, na verdade, ela nunca teve ela nunca foi feliz, ela nunca entendeu as coisas. Então, a vida dela é um inferno, sempre foi, né? Agora, a velhice é um ótimo álibi, né, para tudo, né? Ah, não, olha, depois dos 60 a minha vida mudou, eu fiquei péssimo, porque... Ah, pera lá, não é bem assim, né? Não é... Então, a gente sempre vem atrás de culpados, né? De álibis, né? Por isso que a Simone de Beauvoir fala uma coisa muito interessante, né? A velhice, ela oferece álibis para tudo aquilo que eu não dou conta de fazer, né? Mas a velhice é ótima, né? Mas, enfim, uma discussão muito Bom boa. dia, professores. Muito bom. Bom dia, bom dia. Ana Paula e Edgar, eu li esse livro também há um tempo atrás, e só para sintetizar assim, o que foi falado, assim, acho que os dois estão certos, mas o que eu entendi da analogia foi o seguinte: independente se é deserto, se é floresta, se é, sei lá, uma mata atlântica úmida, se é um clima muito quente, um clima muito frio, muito seco, muito úmido, independente disso. A questão foi, ela usou o deserto, mas ela poderia usar qualquer ecossistema para falar sobre isso. O que ela quis dizer foi, independente do local, você se prepara. Vocês concordam comigo? Vocês vão viajar para um lugar frio, você se prepara, para um lugar quente, você se prepara para a chuva, você se prepara para um tempo seco. Então, você se prepara, independente do ambiente. Trajetória. Isso. E esse preparo acontece antes de chegar nesse local. E antes de chegar nesse local, na metáfora dela, seria ao longo da vida, que é o que a gente falou de trajetória. Então, essa questão da sabedoria, do bem-estar, da felicidade, de você ver sentido na vida, não é construído na velhice, é construído todos os dias. E essa reflexão vale muito mais para nós jovens do que para os idosos, porque eles já chegaram lá. Então, assim, até uma provocação. Quem tem que estar preocupado com isso somos nós. Na nossa vida, no nosso dia a dia, no que a gente está fazendo. Ok, a escolha do deserto foi um pouco infeliz, foi, mas o que ela quis dizer foi se preparar para um local que necessita de preparação. Não estou falando que a velhice é ruim, mas é uma fase da vida que precisa de preparação. Assim como a vida adulta, o casamento, ter filhos, entrar na adolescência, você se prepara o tempo todo para aquilo. Então, eu acredito que seja essa reflexão que ela quis trazer. Olha, você deu um exemplo legal, né? Olha, vamos pensar no casamento. O casamento é um deserto, né? Ou seja, o casamento é coisa ruim. Mas se você se preparar, vai ser bom. Mas o que você acha que o casamento é coisa ruim? Não, ela está confundindo a causa pela consequência, né? Não. Mas quem falou que deserto é ruim? Não, mas a ideia... Não. Se você sabe ver, então, é maravilhoso, entende? Sim, não, mas tem, quer dizer, a imagem não é bonita, quer dizer, por que ela não usou um bosque encantado? Por que ela quis usar deserto, então? Para mostrar que é uma coisa ruim.
que é uma coisa que fere, que dói, que as pessoas têm medo, né? Ué, não tem que ter Não, medo não da velhice, não. necessariamente. Não, mas olha, acho que assim, você gostou da imagem, a Ana Paula amou, né? Eu não gostei, achei horrível, mas enfim, né? Quem gostou, ótimo, use Você tá ela. precisando ir no E deserto, defenda. Edgar, conhecer. Tirar umas férias, Né, eu já conhecer o fui, deserto, você vai gostar. já fui. Não, não gostei não, muito calorento, não gostei não, e me preparei, eu já subi até no Monte Sinai, quase que eu morro, né? Lá por conta disso, né? Enfim, né? Então assim, olha, toda analogia, ela tem que ser bonita e as pessoas gostarem. Então, todo mundo gosta dessa analogia, que bom. Então, foi bom, foi positivo, né? Muito bom, legal. Bom, gostei da sua contribuição também, tá bom? Eu acho que é isso, acho que Obrigada. é o equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo, né? Eu acho Agora, assim olha, que. é, o que eu não Pode. gosto, tá, gente, é de você manter a ideia de que a velhice é uma coisa ruim. Não é. Não é. Ela é porque as pessoas não se preparam, né? E a velhice é algo absolutamente individual. Absolutamente individual. Não tem nada mais pessoal do que a velhice, né? Então, Não, essa eu penso imagem. assim, pessoal, eu acho que uma coisa que me ajuda, por exemplo, é o quê? Todo dia agradecer por ter chegado até aqui, por tudo que aprendeu, por tudo que pôde fazer, né? Pela oportunidade de viver alguns erros, que com os erros a gente aprende e não esquece, né? E pensa naquele dia o que eu posso fazer para o meu bem-estar e para o bem-estar do outro, né? Aqueles que vão ter contato comigo ao longo do dia, né? Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito, né? Para você conseguir enxergar cada coisa que você fez até ali e o que você pode fazer, né? Para poder alcançar uma melhoria, né? Ao longo dessa trajetória, né? Que a gente vive todos os dias.